Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas você está vendo isso. Mais uma vez eu venho aqui falar com vocês e não vou usar cartas de tarô. Vou usar um livro que eu já li um conto para vocês antes, que se chama Como o Místico Amarra os Sapatos, O Segredo das Coisas Simples, de Lawrence Marty. Eu não sei se a minha pronúncia está correta. Eu sei que esse livro, uma amiga que me deu, a Florência Costa, maravilhosa, e a parte que eu vou ler foi escolhida por uma outra amiga, Edenice Santos. De você para você. Às vezes, eu tento me lembrar da rede de relacionamentos na qual me movimento ao longo do dia. Todas as vezes, o resultado é surpreendente. Apesar de eu ser muito mais um andarilho solitário, meus dias são marcados principalmente por diversos encontros. Vários são breves e superficiais, portanto, quase não lhes dou atenção. Mesmo assim, eles são importantes. Eu sentiria falta de alguma coisa se a vendedora de jornais não estivesse mais de manhã junto à saída da estação ferroviária. Se ninguém me conhecesse no quiosque do Café Expresso, ou se o breve bate-papo com a vizinha não fosse mais possível. E simplesmente eu não poderia mais existir sem algumas pessoas que me são realmente muito próximas. Minha mulher, minha filha, meus poucos amigos, meus conhecidos e parentes, e todos eles estão comigo, assim como eu estou com eles. Mas eles não me pertencem. Sem um encontro sempre renovado com eles, eu não poderia me dar ao luxo de trilhar meus próprios caminhos como andarilho solitário. Para o grande pensador judeu Martin Buber, o que vale na vida são os encontros. Encontros com pessoas, com animais, plantas e árvores. E com o absoluto, que ele chama de Deus. Toda a vida é um encontro. Buber fala de uma experiência-chave em sua infância. Durante as férias de verão, muitas vezes ele se esgueirava até o estábulo para ver seu queridinho, um cavalo baio. Despejava aveia na manjedoura e alisava seu pelo. Com isso, ele percebia como esse animal era diferente e como era familiar ao mesmo tempo. Afagava sua crina e sentia a vitalidade sob a sua mão. Por alguns breves momentos, ele se sentia totalmente uno com ele. Apesar de o cavalo ser muito diferente, naqueles momentos, Buber vivenciava uma vibrante proximidade. Na figura do cavalo, ele se defrontava com um ser completamente diferente e, mesmo assim, tão familiar que se colocava de forma elementar em relação a mim, como eu e você. Buber continua descrevendo como a brincadeira com o cavalo perdeu sua inocência no momento em que ele tomou consciência de que esse encontro lhe dava muito prazer. Pensando assim, ele sentiu que não estava mais com o animal, mas consigo mesmo. A unidade espontânea rompeu-se. A filosofia de Buber sobre o encontro baseia-se no reconhecimento de uma reciprocidade fluente, que engloba o ser humano, o animal e toda a natureza. Tudo pode tornar-se um outro, um você. Toda existência é falar com o outro, abordar, dar respostas e responder à própria vida. Se isso é religião, então ela é simplesmente tudo. O tudo vivenciado em sua possibilidade de uma dupla linguagem. Numa medida especial, essa linguagem dupla vale para os seres humanos. O caminho a mim mesmo passa pelo outro, diz Buber. O homem torna-se um eu através do você. Só na linguagem dupla, com um ou outro, o ser humano torna-se ele mesmo. É em você que eu me torno eu. Ao me tornar eu digo você.
O essencial não está no eu nem no você. Ele surge naquilo que ocorre entre eu e você. Trata-se de um processo que inclui e molda tanto eu quanto você. Juntos, todos os seres humanos alcançam o pão do céu de serem eles mesmos. O encontro real sempre ocorre no presente e exige um pouco de atenção. Buber conta como uma vez conversou com um jovem muito aflito que não estava ali com a própria alma. Ajudou-o como pôde, mas deixou de adivinhar as perguntas que ele não fez. Quando mais tarde ele soube, por outras vias, a gravidade da crise em que esse jovem se encontrava, tornou-se claro para ele que o rapaz não se aproximara dele por acaso, mas pela determinação do destino, e não para bater papo, mas para tomar uma decisão, justamente com ele e justamente naquele momento. Num bom encontro, as perguntas não formuladas também devem aparecer. Isso pressupõe que ambos escutem bem um ao outro, e não só a tagarelice na própria cabeça. Escutar com todos os sentidos, para também captar os sutis tons intermediários e as mensagens não expressas. O movimento vai de mim para você. Esse passo para além de si mesmo é o movimento básico de toda prática espiritual. A frase programática de Buber diz: começar, mas não terminar consigo mesmo. Partir de si mesmo, mas não visar a si mesmo. Finalmente, em todo movimento, eu-você, há um meio comum. Ele continua sendo um mistério. As prolongadas linhas dos relacionamentos cortam-se no eterno você. Esse eterno você também só pode ser abordado e sentido, porém nunca entendido e definido. Em toda a esfera, através de todo o vir a ser, diz ele, o vir a ser presente em nós, olhamos para a orla do eterno você. Enquanto eu, o andarilho solitário, movimento-me de manhã à noite numa rede expressa de relacionamentos, vou aprendendo com Martin Buber que todo encontro traz em si um significado único, peculiar. Sou abordado por algo diferente e minha tarefa é responder a isso. Pensou bem? Muita coisa para pensar, né? Sobre os encontros, os muitos encontros que acontecem no nosso dia a dia e que talvez aconteçam para nos ajudar a tomar uma decisão e a gente acaba passando batido por eles, né? Por hoje é isso. Namastê. O Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em você.